Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um momento de provérbios para pregadores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se for possível, compartilhe o nosso canal e esta aula em vídeo de hoje com seus amigos, irmãos em Cristo e familiares, tá bom? Com certeza, alguém precisa ouvir uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Levando em consideração que provérbios para pregadores trata-se da máxima ou das máximas do dia, né? Que são conselhos práticos para a vida do pregador, em especial para a sua vida cristã. Então eu tenho certeza que esta mensagem de hoje, esta palavra, servirá, como tantas outras, né? Servirá também de auxílio, de conselho, de ajuda aos servos e servas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o texto de hoje, que é Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo de número 5, tá? Aqui em Provérbios 5, a gente vai colocar a data de hoje. Hoje é dia 3/8/2022. Então, esta aula é a aula de número 5. Se você não acompanhou nenhuma, então é só você dar uma olhadinha aí no YouTube que está, Provérbios 1, 2, 3, 4 e aí hoje Provérbios de número 5. Qual a estrutura de Provérbios 5? A estrutura é 23 versículos, que são as 23 máximas, conselhos, orientações de vida prática, cotidiana, de aplicação imediatas à nossa vida cristã e ministerial, levando em consideração que é provérbios para pregadores, tá bom? Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos abençoe no momento desta leitura. Pai querido, em nome de nosso amado Senhor e também Salvador, Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção nesta manhã preciosa, no dia 3 de agosto de 2022, na aula 5, capítulo 5 de Provérbios, Provérbios para pregadores, que são os conselhos extraídos aqui de Provérbios 5 para a nossa vida como pregadores da Tua palavra. Senhor, este capítulo tem 23 versículos e ao passo que nós começarmos a ler e ao encerrar a leitura, o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento com sabedoria, compreensão e fale conosco o que o Senhor tem para falar, para que sirva de remédio para nós. Em o nome do Senhor Jesus, que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, vamos ler então Provérbios. Pegue a sua Bíblia, abra em Provérbios 5, pegue uma caneta, pegue papel, para fazer alguma anotação que seja necessária, oportuna nesse momento de reflexão, tá? Diz assim então Provérbios 5, versículo 1-23. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra e nem os teus anos a cruéis.
para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas como aborreci a correção e desprezou meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se é atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Meu Deus, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, porque nesse dia 3 do mês de agosto de 2022, nós lemos juntos um capítulo da Bíblia. E isto, para nós, é uma riqueza muito grande. O nosso dia será diferente, porque começamos lendo a palavra do Senhor. Provérbios para pregadores, este capítulo, ele nos ensina algumas coisas muito importantes. Eu queria que você tomasse nota, em primeiro lugar, da estrutura do livro. Então você tem aí Provérbios, você tem o seu capítulo 5, ele tem 23 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 23. Ao passo que a gente lê esse capítulo 5, percebe-se três coisas importantes. Primeiro, a abertura do versículo começa com a palavra filho. Filho meu. Mas quando eu vou, isso está no versículo 1. Agora, se eu for ao versículo de número 7, agora, pois, filhos. Então, do singular, eu passo para o plural. E se eu for novamente ao versículo 20 agora, eu encontro de novo a palavra filho no singular. Ou seja, ele começa falando no singular, vai para o plural e termina no singular. É como se ele estivesse falando com uma pessoa, mas daqui a pouco ele fala com destino, com direção a tantas outras pessoas. E volta então a falar com esta única pessoa que ele iniciou a fala do verso 1. Por quê? Porque o assunto que ele está tratando é delicado, é importante, é urgente e desperta em nós também um cuidado muito grande. Qual é o assunto que ele vai tratar assim de forma mais clara? Bom, em primeiro lugar, se o pregador ou a pregadora for solteiro, então o assunto vai ser fornicação. Agora, se o pregador ou a pregadora for casado ou casada, o assunto vai ser adultério. Percebam isso comigo? Capítulo 5, versículo 1, ele diz isso. No 2, ele fala, para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí o versículo 3 e 4 já deixa isso para nós. Porque os lábios da mulher estranha, a primeira coisa que eu preciso entender é quem é essa mulher. Porque ele chama esta mulher de mulher estranha. O que vem a ser uma mulher estranha? Bom, numa figura de linguagem, fazendo uma analogia, ela representa
alguém que não congrega comigo, na minha congregação, na onde eu congrego ali, na nossa congregação. Pode ser uma pessoa que faz parte até do mesmo ministério, mas congrega em uma outra congregação. Então ela é estranha à congregação. Mas se você for ao versículo 20, diz assim: E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, que é do verso 3, e abraçaria o seio da estrangeira? Então, além de ter uma mulher que é estranha, também tem uma mulher que é estrangeira. Se a estranha é alguém que pode ser, numa figura de linguagem, apontar para alguém de uma outra congregação do próprio ministério, a estrangeira não, a estrangeira é de outra denominação, de outro ministério. E seja qual for a estrangeira ou a estranha, pode-se que as suas vidas, seus modos viventes não sejam debaixo de doutrina, ou de temor ao Senhor, ou de respeito, ou de obediência, porque elas representam a carnalidade, elas representam o pecado, aos solteiros fornicação, aos casados adultério. E aqui nós, na condição de pregadores, seja casado ou solteiro, precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos nos guardar, nos prevenir. Porque veja que o versículo 3 diz: Porque os lábios da mulher estrangeira destilam favos de mel. Ou seja, os lábios da mulher destila favos de mel. Mel fala de doçura, mas o mel também fala de sabedoria. Palavras com sabedoria. É a mulher que deseja ter um homem na sua cama. Ela tem palavras de sabedoria que destila como favos de mel. E é tão suave quanto o macio, quanto o azeite. Então ela tem poder de persuasão. Pensa no que fala, fala a coisa certa e toca nos pontos fracos. Ela consegue diagnosticar a fraqueza do pregador. E aí eu estou usando dentro do gênero do texto, mas serve também para as pregadoras. Porque tem homens também que são manipuladores. Tem homens que as suas palavras também são como favos de mel e suave como azeite. Consegue persuadir a pregadora que está ali também indefesa, muitas vezes, assim como o pregador. Então nós que estamos envolvidos com o ministério, com a palavra, com a pregação, com o ensino, com as agendas, com os púlpitos, temos que tomar muito cuidado com a questão da fornicação aos solteiros e com o adultério aos casados. Senão nós vamos jogar tudo para o alto e vamos perder tudo que nós construímos. E não foi fácil para cada um de nós chegarmos até aqui. É tanto que no seu versículo de número 7, quando ele vai falar no plural, é porque ele enxergou, ele começou a falar no singular, filho meu, mas no 7 ele diz filhos, porque o negócio é muito grave, muito importante. Então ele diz: agora, pois filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Aí o versículo 8, olha só a exortativa: afasta-te dela. Então ele está dizendo: afasta-te dela. Aos pregadores, às pregadoras, afasta-te dele. Porque o teu caminho, afasta-te dela o teu caminho e não te aproximes. Da onde? Da porta da sua casa. Da porta da sua casa, seja da estrangeira, seja da estranha. Vamos dar um nome para essa porta? Essa porta chama-se a porta do pecado. É a porta do pecado, a porta da fornicação, a porta do adultério. Lembrando que fornicação é sempre para os solteiros e adultério sempre aos casados. Então, afasta-te da porta dela.
Porque se entrar por essa porta é o mesmo que ver a ovelha muda sendo levada ao matadouro, e não é para salvação, é para condenação. No sentido de perder, né, os benefícios do ministério que Deus deu a cada um de nós. Nós não podemos permitir que isso ocorra, que isso aconteça conosco. Tome cuidado. Porque se eu entro pela porta dela, eu vou perder 4 coisas. Olha o verso 9 e 10. Para que não des a outros a tua honra. Primeira coisa que eu vou perder se eu entrar, a honra. Nem os teus anos a cruéis. Esses anos aqui foram os anos de fidelidade até aqui, mas eu entrei nessa porta, perdi todos os anos de fidelidade. Ao 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. O poder aqui não é o poder de unção, de glória, de virtude. O poder aqui é o poder do caráter, do bom nome, do bom testemunho. Como que eu vou pregar e cobrar alguma coisa se eu estou no erro? Hã? E todos os teus trabalhos, entre na casa do estrangeiro. Agora eu vou trabalhar para alguém e não para o Senhor. Então vamos lá, honra, ok? Que mais? Fidelidade, testemunho, que é o poder, e o trabalho. Agora eu vou trabalhar para Faraó. Por quê? Porque veja, não tem a mulher estranha no verso 20? Mulher estranha, e tem a mulher estrangeira, não tem? Então veja que no 9 e no 10, principalmente no verso 10, tem homens estranhos e também tem homens estrangeiros. Olha lá. Para que não se farte os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Está vendo? Então, existem situações que as pessoas se envolvem e acabam pecando, mas por causa do nome, do título, da posição, das agendas, não confessam seus pecados, não arrumam as suas vidas, para não sair aí, né, feio na foto, eles maqueiam. Só que quando se maqueia o pecado, a pessoa perde a honra, a pessoa perde os anos de fidelidade, a pessoa perde o poder de testemunho, perde os anos de trabalho e começa a trabalhar à mercê dos outros, porque se não fizer o que os outros querem, os outros vão jogar, né, no ventilador os seus erros, as suas falhas. É quando alguém cai em pecado, mas alguém vem e cobre e fica entre nós, ninguém faz nada, mas também você agora vai comer na nossa mão. A gente não pode chegar a esse nível. Deus nos chamou para ser boca de Deus. Deus nos chamou para ser profeta, profetisa. Você, irmã, foi chamada para ser uma profetisa. Eu fui chamado para ser um profeta. A nossa honra não pode ser vendida. O nosso poder de testemunho não pode ser barganhado. Os nossos anos de fidelidade não pode ser trocado por uma noite de prazer e, por que não dizer, por alguns minutos de prazer. Vigia. Deus tem coisas boas para a sua vida, minha irmã, meu irmão, jovem pregador, jovem pregadora. Deus tem coisas boas para cada um de nós. Deus tem um marido perfeito para colocar na sua vida. Você, jovem pregadora solteira, jovem pregador solteiro, Deus tem uma mulher para colocar na sua vida. Tem uma bênção de Deus. E nós que somos casados, precisamos valorizar o nosso cônjuge, cuidar da nossa casa, da nossa família e ter a nossa vida resolvida para não gerar nenhum problema aí fora e escândalos ao evangelho por onde a gente passa. Que Deus nos cubra, que Deus nos guarde, que Deus nos livre no poder do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Porque o contrário é passar vergonha. Se você ler o verso 11, 12, 13, 14, você vai ver a situação de alguém que entra pela porta do adultério ou da fornicação. Ele diz que vai gemer no seu fim, quando se consume a sua carne e o seu corpo. Aí ele começa a dizer como aborreci a correção, como eu desprezei o aprendizado que veio ao meu coração, por que eu não escutei a voz dos meus ensinadores, dos meus mestres, por que eu não inclinei meus ouvidos para ouvir. Quase que toda a congregação conhece o meu mal, eu estou envergonhado diante do ajuntamento. Essa situação. Quer chegar nesse nível? Por isso que nós estamos aqui em Provérbios para pregadores, para não cometermos esses erros. Ah, mas a minha carne está gritando, as paixões da minha carne, eu não sei o que vai acontecer comigo. Provérbios 5, verso 15 diz assim, ó:
beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Provérbios 5,15 está dizendo para mim, para você, assim, ó, você está assim, a situação está tão aflorada, vai orar, beba a água da tua cisterna, tire água do teu poço. E para você beber água de cisterna, tirar água de poço, você vai ter que usar corda. E a corda é para descer até onde está a água, para depois puxar. Isso fala de oração. Vai orar, se humilha, se derrame, se quebrante, vai buscar a face do Senhor, use essa corda da oração para as águas do Espírito Santo vir e encher a sua vida e renovar as suas forças e mortificar a sua carne. Você vai vencer no poder do nome de Jesus. Verso 16 ele diz: derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas ruas ribeiros de águas? É isso? Vai dar tudo que Deus te deu assim em troca de um prazer? Olha o versículo 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estrangeira? A estrangeira não fala a sua língua, não fala o seu idioma, não está na sua cultura, não respeita a sua cultura, e abraçaria o seio, aliás, da estrangeira, da estranha, e abraçaria o seio da estrangeira? Com tudo que Deus te deu, com unção, graça, poder, virtude, posição, honra, glória, agenda, mensagens, seja no louvor, na pregação, com esse ministério tão lindo, vai jogar tudo para o alto? Agora, se você valorizar, vai valer a pena, porque o verso 16, o 17 e o 18 é um texto tremendo. Ele diz assim, sejam para ti só e não para os estranhos. As águas do Espírito da cisterna do poço, resultado de oração, consagração, jejum, seja para ti só esta unção, esse poder, e não para os estranhos. Conserva, guarda isso. Seja bendito, o 18 diz, seja bendito o teu manancial, seja feliz o teu manancial, porque se você fizer assim, olha o que Deus vai preparar para você, jovem pregador solteiro. Ele diz, e alegra-te como a mulher da tua mocidade. O nome disso? Casamento em Deus. É quando Deus prepara para o jovem solteiro aquela esposa que vai caminhar o resto da sua vida com ele no ministério. É quando Deus prepara para a jovem pregadora solteira aquele esposo que vai caminhar com ela no ministério para o resto da vida. Porque guardou o manancial, teve temor a Deus, não entrou pelas portas da fornicação. E nós casados, nós já sabemos disso porque Deus preparou para nós a mulher da nossa mocidade, preparou para minha irmã o marido da sua mocidade. Agora cuide do jardim, porque o jovem, o solteiro pode ter manancial, mas o casado tem jardim. Cuide do jardim, cuide daquilo que Deus deu, vele dioturnamente, proteja dioturnamente. Porque quando isso acontece, diz o verso 19, como serva amorosa e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Ele está falando agora no contexto bíblico correto, casou direitinho, então tenha o prazer sexual segundo a Bíblia e sejam felizes para sempre. Aleluia. Isto aqui é resultado de quem é fiel, de quem não perdeu a honra, quem não perdeu o caráter, quem não perdeu a fidelidade, quem não jogou para o alto anos de trabalhos feitos no Senhor, quem fugiu da porta do pecado, quem não andou com a estranha nem com a estrangeira, quem buscou a Deus em oração, buscou tirar água da fonte do poço, se alimentou, preservou, guardou o manancial. Deus tem bênçãos reservadas e preparadas para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o Provérbios para pregadores de hoje, capítulo 5, verso 1 ao verso 23. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa valorizar tudo que Deus tem feito e está fazendo em você, por você e através de você. Tá bom? Vamos orar? Glorioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã preciosa de Provérbios para pregadores, e eu oro pela vida
dos meus amados e queridos irmãos. Guarde a vida desta jovem pregadora solteira, deste jovem pregador solteiro e dos pregadores casados, pregadoras casadas. Guarde a vida de todos nós escondidas no Senhor. Prepara, Senhor, que cada um precisa e necessita para continuar desenvolvendo um lindo ministério na presença do Senhor. Livra-nos da queda, do mal, do escândalo, do pecado. Nos esconda em Ti. Renove as nossas forças a cada dia, cada manhã, cada momento e usa-nos para a Tua honra, Tua glória e o Teu louvor. Amém? Deus abençoe e até amanhã em Provérbios capítulo 6, se Deus quiser e assim permitir. A paz do Senhor.